Muito bem, então, dando sequência à nossa segunda aula sobre as configurações do novo arquivo. Então, como eu estava dizendo recém, né, sobre as configurações aqui, então para web e para vídeo você determina pixel, tá? E você coloca então o tamanho que você deseja em pixels, tá? E quando é impressão, eu vou imprimir esta imagem, tal, eu vou lá colocar no Facebook, né, no Twitter, enfim, você quer mandar por e-mail, você determina por centímetros, largura e altura, tá? Resolução. Esta resolução, pessoal, na verdade é o número tipo uma espécie de DPIs, né, que a imagem vai ter. Então, quando é para web e para vídeo, aqui pode ficar 72, porque o que vai determinar a qualidade dessa imagem aqui vai ser o que você trouxe para o programa aqui, tá? Se é uma foto com boa qualidade, ela vai continuar com boa qualidade. Se você fizer aqui ou se você digitar aqui o seu nome, por exemplo, no tamanho X, ele vai continuar com esse tamanho X, né? Com a qualidade que você criou. Quando for impressão, centímetros, tá? Então, e a resolução aqui no mínimo 200. Por quê? Você já viu um papel de bala? É um papel de bala, né? Quando você estica um papel de bala, ele deforma totalmente ele, né? A mesma coisa acontece quando você deve ter visto algumas fotos em que a foto é pequena. Na hora de você visualizar esta foto, num tamanho um pouco maior, que você deu um zoom, né? Ele deformou, ficou meio desfocado, parece tipo uns quadriculados na foto. Isso é porque a resolução daquela foto era baixa, tá? Bem baixa. Por isso que quando você vai imprimir, sempre você tem que deixar uma foto com bastante resolução. Tanto é que na sua câmera digital, quando você vai fazer uma foto, você já pensa, ó, eu vou imprimir essa foto, eu vou usar só para web, só para vídeo e tal. Então, se você for imprimir, você já pensa numa resolução que você configura o tamanho da foto ali, né? Já pensa num tamanho bem alto, tá? Para que depois, na hora de ajustar, você não perca qualidade. Então, aqui resolução no mínimo 200. Geralmente o padrão que é colocado é 300, tá? 300 pixels centímetros quando for impressão. Modo de cores, como eu também falei recém, só dar uma reforçada aqui, tá? CMYK quando você for imprimir e RGB quando for para web, enfim, quando você for só postar na internet, no teu Face, mandar por e-mail, ou quando você assim, ó, eu não vou imprimir, tá? Ou vai colocar aqui num vídeo, né, num vídeo caseiro o que você está fazendo, tal, tá? Aqui deixamos padrão 8-bit. Background. Aqui é o seguinte, aqui é o padrão de fundo que vai ter a tua imagem no Photoshop, tá? White é branco, certo? Branco é o seguinte, ó, branco vai ser, você não vai poder, por exemplo, fazer uma composição, que é colocar várias cenas, uma atrás da outra. Então, geralmente, por padrão, é transparente, tá? Você já deixa aqui transparente, certo? Então, nos demais aqui nós não podemos mexer por enquanto. Vamos determinar aqui, por exemplo, um tamanho para a imagem. Vamos colocar aqui o tamanho de uma folha A4, né? Digamos, pensando que eu vou imprimir uma imagem, certo? Esta minha imagem aqui, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui largura. Qual que é a largura de uma folha A4, né? Se eu quero ela na vertical, em pé, então ela vai ter 21 por 29,7, ok? Ó, esse é o tamanho de uma folha, né? Padrão A4 aqui que a gente usa nas nossas impressoras, tá? 300 pixels centímetros, né? RGB e tal. Mas claro, não, mas eu trabalho com internet, Cid, eu trabalho com vídeo, então você coloca aqui pixels, né? E coloca aqui, eu quero, por exemplo, eu quero vídeo, é 720 por 480, né? Que é um modo, por exemplo, NTSC, que é o modo de cores, o padrão de vídeo. Eu quero eu tô fazendo uma composição de um site, tal, eu quero uma barrinha lá de 600 por 200 pixels, né?
Ó, enfim, tá? Então você vai fazendo de acordo com o que você queira. Mas eu quero aqui 21 por 29,7 centímetros, 300 pixels centímetros, RGB, transparente. Ah, mas eu vou imprimir? Não, aqui eu não vou imprimir, tá? Como é só o nosso teste aqui, eu vou deixar o RGB para que vocês possam depois, na hora de trocar o modo de cores, nós entendemos a diferença, tá? Eu vou dar um OK. Tá? Aqui é o seguinte, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Que a nossa imagem aqui, ela vai estar com uma qualidade de tamanho, tá? Bem alta, tá? Ó, pixel, né? Ele está dizendo que o preview dessa imagem, eu vou dar um OK. Olha só. O tamanho da imagem era maior do que o tamanho da tela aqui. Eu estou usando um monitor aqui de 17 polegadas, tá? Que você não está vendo, tal. Mas então ele deixou o tamanho máximo, o limite aqui, ó. E o que você está vendo aqui são os pixels, ó. Esses quadradinhos são os pixels da tua imagem. Eu posso trabalhar com o zoom usando o Ctrl menos, ó, Ctrl mais, né? Então se de repente a tua imagem está muito grande, você pode reduzir ela para ficar de acordo com o que você quer, tá? Então só Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl mais, Ctrl menos, tá? Que é a mesma coisa que você vir aqui no zoom, né? E apertar mais um ou vir aqui menos um, tá? É a mesma coisa, então Ctrl mais, Ctrl menos. Pois bem, agora então nós temos uma imagem criada aqui no Photoshop, tá? Uma imagem com fundo então aqui transparente, transparência. Essa transparência, ela vem simbolizada por esses quadriculados aqui, né? Que eu chamo de pixel da imagem, aqui da imagem transparente vazia. Um quadradinho branco e um cinza, né? Preto, digamos assim. Que é justamente para quando você fizer, quando você fazer uma imagem, por exemplo, branca, se você tivesse só fundo branco, não ia aparecer, né? E se você tivesse só os quadradinhos pretos, só fundo preto, você fizesse uma imagem preta, também não ia aparecer. Então esse fundo transparente aqui significa que qualquer imagem, uma palavra, com qualquer cor, qualquer imagem que você colocar aqui em cima, ele vai aparecer. Então, por padrão, significa transparência, ok? Correto. Olha só, o legal do Photoshop, assim, ó, o maravilhoso do Photoshop é que você, por exemplo, possa trabalhar com as camadas, né? As famosas camadas, as layers, aqui, ó, tá? Que é justamente você poder colocar várias imagens, uma atrás da outra ou na frente da outra, né? Podendo visualizar, podendo fazer uma composição, como uma capa de revista, né? Que é uma composição, tá? Olha só, se eu for minimizar aqui, ó, vou minimizar, tá? Vou abrir aqui, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, videoaulas do Neri Neitzke, né? Esse cara aqui é meu irmão, um grande orgulho do Neri, que faz as videoaulas aqui, já vende para o mundo inteiro, né? As videoaulas dele. Olha só, isso aqui é uma composição feita no Photoshop, até nós vamos aprender a fazer justamente essa composição. Então que é justamente o que eu falei para vocês, ó. Você tem uma imagem, você tem atrás dela, você tem outra imagem, atrás dessa imagem você tem outra imagem. Isso é uma composição. E isso que é o legal, né, do Photoshop. É justamente você poder trabalhar com as funções de camadas, tá? Então olha só, criei uma nova imagem, né? Essa imagem ela está sem título, né? Aqui é sem título, 8,33%, que é o zoom aqui, layer 1, camada 1, né? RGB, certo? Que é o modo de cores que nós estamos trabalhando. Se eu fechar o Photoshop, close, né? Ele fechou, simplesmente fechou, porque eu não tinha nenhuma imagem ali aberta, tal. E como eu não fiz nenhuma alteração naquela imagem, por exemplo, se eu fizesse ali um ponto naquela imagem e fechasse a imagem, ele ia pedir para salvar, né? Como eu não fiz nada,
ele não pediu para salvar. Então eu vou entrar novamente aqui no Photoshop. Estamos carregando aqui o Photoshop. Muito bem, vamos de novo aqui então. File, novo, tá? Então novamente aqui vou determinar o que eu quero, tá? Centímetros, 21 por 29,7. Eu quero a folha deitada, então não tem problema, 29,7 por 21, tá? Pixels, centímetros, 200, que é o mínimo, vou por 300. 300, transparente, ok. Olha só, Ctrl menos, aqui está a minha imagem, tá? Como eu havia falado na primeira aula ali antes para vocês podem pegar esses menus aqui que são flutuantes, né? E você faz isso aqui, ó, tá? Você pode pegar tranquilamente e fazer isso aqui. Por padrão, o Photoshop vem com todos esses aqui na tela, que são os que, teoricamente, são os que você vai usar. Eu geralmente gosto de ficar com as layers e apenas com esse menu de ferramentas aqui, tá? Então deixa eu fechar esses aqui, ó no xizinho, né? Xizinho aqui, xizinho tal, ficar assim, ó. Eu gosto de trabalhar assim, Sidney, tá? Mas e se eu quiser as outras, Sid? Daí, tudo bem. Você vem aqui no Window, né? E você pode mostrar de novo aqui, ó. Canais. Actions. São as ações que você fez, que você pode voltar, né? Eu quero ver aqui os styles. São os estilos. Enfim. Mas eu quero voltar por padrão como é que estava antes. Tranquilo. Aqui no Window, você tem aqui, ó, Workspace, tá? Você pode pegar aqui, ó, Reset Essentials, né? Que você vai resetar o modo como quando você entrou aqui no Photoshop, tá? Mas, por exemplo, como eu, Sidney, gosto de trabalhar naquele modo, você pode criar o seu modo, né? Então vamos de novo aqui, vamos puxar isso aqui para fora, tá? Eu vou fechar aqui, fechar aqui, ou também se você não quer perder muito tempo, né? Vamos até deixar esses aqui, ó. Vamos só tirar esses aqui. Posso, para não puxar para fora, pode pegar direto no menuzinho aqui, ó, e vem close, ó, vendo? Vem aqui, close. Ficou essas aqui, puxa para cá agora. Essas aqui eu não quero, vou dar um close tab group. Olha, apagou todas elas. Isso aqui também, xizinho. Digamos assim, tá? Então é assim que eu gosto de trabalhar, certo? Para toda vez você não precisar estar apagando, removendo, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar aqui no menu Window, o Workspace, tá? Você pode criar um novo Workspace. Você pode dar um nome para ele, digamos, vou por aqui, ó. Tela de trabalho Sid, tá? Então aqui, ó, vou dar um save, tá? Se uma outra pessoa vier aqui, por exemplo, não, vem aqui, eu trabalho, né, numa empresa, aqui tem outros usuários que usam também, e eles gostam de trabalhar, por exemplo, né? Eles gostam de trabalhar num outro modo. Vamos pôr aqui um novo workspace, tá? Vamos pôr agora aqui, por exemplo, padrão. Então eles gostam de trabalhar aqui nesse modo, certo? Ó, todas as telas aqui, por exemplo, máscaras, o que mais aqui, ó, color, né? Enfim, tudo juntinho aqui, ó. Você pode juntar todos eles, tá? Não tem problema. Quando você quiser voltar para o seu modo, você vem aqui, né? Tela de trabalho Sid. Você voltou só para a sua tela de trabalho. Então assim, cada um pode criar a sua tela de trabalho,
né? E depois voltar, enfim, trabalhar no modo que você deseja, certo? Muito bem. Vamos ver o seguinte. Nosso tempo já expirou aqui, tá? Vejo você agora na próxima aula. Até mais. Tchau.